Hoje eu vou te contar o porquê eu decidi vir para a Europa, por que eu decidi mudar minha vida, por que eu decidi sair do Brasil, mudar completamente meu estilo de vida para vir para cá. Tem uma questão emocional do coração, tem uma questão lógica, tem um sonho envolvido, e eu espero que talvez isso te ajude a pensar sobre a sua vontade também, se você está pensando em vir para cá, e, e assim você consegue ver se faz sentido vir para cá, neste momento que a gente está agora, em 2026. E o motivo pelo qual eu quero contar essa minha experiência que eu tive vindo para cá e do porquê eu quis vir para cá, são por dois motivos. Primeiro, porque eu tive um motivo bem particular, bem particular. E todo o processo até chegar aqui, ele foi muito interessante, onde eu me transformei, onde eu tive a oportunidade de ver coisas diferentes em mim que me transformaram, mas acima de tudo, foi entender que o motivo pelo qual eu vim para cá, de fato, me fez sair do Brasil e me fez vir para cá, mas no momento certo ele se revelou como um erro. E é muito contraditório o que eu vou falar aqui, mas o motivo pelo qual eu vim para cá não foi o certo, mas ele foi essencial. Então, sem criar muita expectativa, sem criar muito drama aqui, eu vou contar para vocês um pouco da minha história, bem pessoal, mas como eu sinto que eu tô tão resolvido com isso, tô tão bem resolvido, obviamente eu não vou contar tudo porque tem muitas partes que não cabem, eu tenho que manter só para mim, envolve muitas questões minhas, muitas questões com a Isa, que é minha parceira, mas talvez muitas pessoas estejam passando por algo parecido e talvez esse vídeo possa te ajudar de alguma forma a tomar uma decisão ou sair de uma situação que você talvez não esteja encontrando muita saída. Eu vou tentar ser o mais transparente possível dentro daquilo que eu acho que é certo falar e o que eu quero expressar também. Bom, vamos lá. Em 2021, eu ainda trabalhava como diretor de fotografia. Eu estava gravando um filme há pouco tempo antes de começar a gravar esse filme. Eu estava trabalhando numa locadora em São Paulo, uma locadora de cinema. E mais ou menos lá para agosto, assim, eu saí dessa empresa e comecei a trabalhar por conta própria, alguns projetos, fazendo algumas publicidades, trabalhando com direção de fotografia, não trabalhando com direção de fotografia, fazendo umas outras coisas. Basicamente eu estava sobrevivendo, tentando fazer dinheiro de forma autônoma. Não deu muito certo, não do jeito que eu esperava, mas eu consegui uma graninha ali. Nesse período eu estava numa pré-produção de um filme e, e durante todo esse período estava uma situação meio complicada, porque eu não estava fazendo tanto dinheiro, eu já não estava trabalhando todo dia, então eu pude ficar um pouco mais na minha. Isso foi bom, isso foi ruim. E em novembro, mais ou menos, no meio de novembro, o filme de fato começou e a gente começou a fazer esse projeto. Era o primeiro filme que eu tinha gravado mesmo, então eu não tinha feito tantas produções na minha vida, produções cinematográficas, né, de publicidade, e aí de repente eu estava fazendo um filme. Eu tinha experiência, mas fazer um filme é uma outra coisa, uma outra parada, né? E o meu conhecimento técnico ele foi bem testado ali. Nesse filme, eu conheci a Isa, que é a minha parceira hoje, uma pessoa que eu amo demais e a gente vive muito bem. A gente se conheceu nesse filme, nós começamos a ficar, a gente começou a se relacionar, o filme acabou, a gente começou a se ver, a gente começou a sair para restaurantes, e nós éramos pessoas completamente diferentes do que nós somos hoje.
Depois de mais ou menos uns 2, 3 meses que a gente estava junto, ela, a gente um dia conversa por telefone mesmo, porque ela morava em uma outra cidade de São Paulo e eu morava em São Paulo mesmo. E ela falou assim: "Olha, eu tô com uma vontade muito grande de ir para Europa". E eu falei: "Legal. Pô, é legal essa ideia de ir para Europa assim, viajar, né? Pô, realmente bem interessante isso aí". E aí depois a gente foi conversando mais e ela falou: "Eu tomei minha decisão. Eu vou para Europa". E aí o que passou pela minha cabeça foi: "Tá, e a gente, como é que fica?". Então, no primeiro momento, eu ofereci um pouco de resistência a isso, porque ela ir para a Europa significava que a gente não ia conseguir mais ficar junto, né? Que a gente estava ali começando uma coisa legal, a gente estava se relacionando. Nessa época eu já tinha pedido lá em namoro e ela decidiu ir para a Europa. E no primeiro momento eu realmente resisti, mas eu não falei não vá. Eu não achava que era justo eu simplesmente falar para a pessoa não ir, eu não podia obrigá-la a ficar, né? Eu sempre fui uma pessoa que tive muita conexão com Deus. Eu sempre não, né? Depois de um certo momento da minha vida, eu comecei a ficar muito mais próximo de Deus e buscá-lo e conversar e orar e tá sempre cada vez buscando mais intimidade com Ele. E um certo dia que eu estava um pouco angustiado com essa decisão dela de ir para a Europa, eu fui conversar com ele e falei: "Pai, e aí, o que eu faço?". Eu converso assim com ele: "Pai, e aí, o que eu faço? O negócio tá feio aqui. Meu coração tá começando a ficar triste porque eu gosto dela e não sei o que eu vou fazer. O que eu tenho que fazer, pai? Guia o meu coração. O que você colocar dentro do meu coração, eu vou fazer". Eu esperando que Deus fosse mudar a ideia da Isa, né, que ele fizesse ela desistir para que a gente pudesse ficar junto. Não. Sabe o que eu senti no meu coração? Deus falou dentro do meu coração: você vai apoiá-la. Você vai falar com ela que ela tem que ir mesmo. Você vai apoiar, você vai dar toda a força possível. E quando eu ouvi isso, quando eu senti isso no meu coração, foi completamente. Não fazia sentido, né? Como é que eu vou apoiar a pessoa embora que eu tanto gosto, que eu tanto aprendi a gostar e amar, né? Bom, eu falei pra ele que eu ia obedecer, então eu fiz isso. Eu falei com ela um dia: "Olha, a partir de hoje eu vou te apoiar. Eu sei que eu não estava te apoiando, eu estava num estado neutro. Agora eu vou começar a te apoiar. Se você quiser ir, vá. O que eu puder fazer por você, eu vou fazer. Eu vou te ajudar com aquilo que eu puder ajudar". E, e assim eu fiz. Então, passou aí mais ou menos uns 2, 3 meses até ela se preparar. A gente fez uma baita de uma viagem quando já estava tudo certo, quando a passagem já estava comprada, quando ela já tinha arrumado mais ou menos as coisas aqui, né, na Europa, na Itália. E a gente fez uma viagem, a gente ficou uma semana num lugar espetacular que um dia eu ainda quero muito voltar. E foi um paraíso aquilo ali pra gente. A gente ficou uma semana no Airbnb, aproveitou, a gente gastou uma nota naquela época, era bastante grana pra gente. Era mais ou menos uns 2.500 reais por uma semana. E pensa, né, uma pessoa que estava recebendo por mês 1.500 reais numa empresa, do nada pagar em uma semana 2.500 reais. É muita grana pra mim. Mas eu sentia que era uma coisa que eu queria aproveitar, eu queria gastar essa grana com ela. Foi excepcional. É uma viagem que até hoje pra gente é inesquecível. E depois daquela viagem já começou meio que a preparação para ela ir embora. Fiquei alguns dias com ela ainda na casa da família dela e chegou o dia dela ir para o aeroporto. Eu fui junto com ela e foi bem difícil para mim. Foi bem difícil para mim falar tchau. Porque era uma incerteza, eu não sabia como seria a nossa relação depois que ela fosse. Mas eu tava confiando muito em Deus. Quando ele falou, apoia ela, eu sabia que tinha alguma coisa ali que eu não tava entendendo,
mas que depois de um certo tempo ia fazer sentido. Então eu só tive fé e acreditei no que ele falou pra fazer. Foi difícil, doeu, mas ela foi. E quando ela chegou aqui, eu estava acompanhando, eu vi o voo dela, sabe? Eu procurava saber qual era a cidade que ela ia para olhar assim no mapa, para tentar conhecer um pouco o que tinha, se tinha restaurante, se tinha academia, como é que eram as ruas. Eu via no Street View assim do Google, procurava de alguma forma tá lá e ver onde ela tá, né? Não de uma forma de controle, mas para estar um pouco mais presente, para a gente poder falar e conversar. Nossa, eu vi que tem a rua tal e ela é assim, as casas são desse jeito, as janelas são assim, sabe? Pra gente ter um tipo de interação ali. Pra eu estar um pouco mais inserido no mundo que ela agora se mudou. E foi muito importante a gente ter feito isso. Depois de um mês ela morando ali, a gente a gente passou, obviamente, por crises. A gente não sabia como lidar com um relacionamento à distância. A gente nem sabia se queria um relacionamento à distância. A gente nunca tinha feito isso, né? E foi bem complicado no começo. Eu não vou falar sobre toda essa complexidade agora, de como foi essa relação à distância, mas o começo foi muito complicado. A gente estava pisando em terras de fato desconhecidas. E aos poucos a gente ia conseguindo fazer essa relação dar certo. Então a gente aprendeu muito sobre o poder da comunicação, a gente se ligava, a gente se falava, a gente fazia chamada de vídeo, a gente mandava bastante áudio, a gente mantinha a relação viva pela nossa comunicação. E depois de uns depois de uns 6 meses que ela estava aqui na Itália, eu comecei a pensar sobre a nossa relação. Eu comecei a falar, pai, tipo, é muito legal ter ela e conversar e ter esse relacionamento, essa amizade, acima de tudo é uma amizade, né? Porque a gente não conseguia viver como um casal próximo, porque a gente estava a um continente de distância, né? A um oceano de distância. E eu falei, pai, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não vai dar para continuar o resto da minha vida desse jeito. Não dá para eu pedir para ela voltar para cá. O que você quer que eu faça? Você quer que eu termine essa relação? Você quer que eu comunique para ela que não dá para ser assim por muito tempo, porque eu não quero isso? E Deus colocou dentro de mim, vai atrás dela. E aí onde tem um ponto, tem um asterisco nesse vai atrás dela, que no final do vídeo eu vou te contar porque que isso é uma coisa tão importante. Deus falou, vai atrás dela. E eu falei, caceta, eu amo essa mulher. Naquela época eu já estava realmente apaixonado por ela. E, e eu não tenho nenhum tipo de vergonha de assumir isso. Ela sabe disso. Eu conto isso pra ela. E eu falei, eu vou atrás de você. Não sei como ainda, eu vou dar um jeito. Foi aí onde eu descobri que existia uma forma de ir pra lá legal, né? Sem ser ilegal, que tivesse a documentação, tudo certinho. Mas eu tinha metade de um plano, eu não tinha um plano completo. Eu conseguia ir para a Europa, mas eu não conseguia ir exatamente para onde ela estava. E foi aí que eu comecei a pesquisar formas de poder ir para a Europa. E eu descobri que existia uma forma de ir para Portugal. E eu, de novo, não vou me aprofundar aqui sobre como ir para Portugal. Existem vídeos. Hoje em dia tá um pouco mais difícil de ir para Portugal, porque eles mudaram muitas questões de documentação, mas eu sabia que eu não precisava me preocupar muito com isso, porque o primeiro ponto que eu queria era ir para Portugal, porque eu sabia que estando na Europa já é 50% do BO resolvido. E aí foi isso que eu fiz. Eu estudei durante 6 meses, eu assisti muitas horas de vídeo no YouTube,
li muito o site, falei com muita gente, procurei entrar em contato com pessoas de Portugal, com amigos que conheciam pessoas que estavam em Portugal, e eu comecei a descobrir como essas pessoas foram, o que que elas fizeram, como é a experiência dela lá, como elas se adaptaram, como elas acharam emprego, dinheiro, casa, tudo isso. Eu comecei a fazer uma pesquisa aprofundada em como viver ali, porque eu precisava ir para lá, eu precisava ter o mínimo. E naquele caso era uma casa, um trabalho e dinheiro. E comida, obviamente, né? Então, durante 6 meses, eu fiz isso. Eu já tinha comunicado para Isa que eu, que eu ia, né? E ela me perguntou: você vai por mim ou você vai por você? Eu sabia que se eu falasse que eu iria por ela, não ia bater muito legal. Então, antes de responder, eu conversei comigo, conversei com Deus e, e procurei entender para poder responder essa pergunta de uma forma realmente honesta. No meu coração, era um mix. Era tanto por ela quanto por mim. Porque eu já, há muito tempo atrás, antes mesmo de conhecê-la, já tinha uma vontade muito grande de morar fora do Brasil. Não porque eu não gostava do Brasil, simplesmente porque eu queria ter a experiência de morar fora. E eu queria muito ir para os Estados Unidos, porque era o lugar que eu tinha mais essa proximidade cultural, pelas músicas, pelo filme, pelos jogos, né? Então, fazia muito mais sentido ir para lá. Eu me via indo para lá, eu assistia vídeos de pessoas que moravam lá, de brasileiros, então eu falei, um dia eu ainda vou para lá e vou morar lá nos Estados Unidos. O sonho de muitos brasileiros, inclusive. Daí, quando ela foi para a Europa, como ela era uma pessoa muito próxima a mim, foi um choque de realidade. Eu olhei para uma pessoa que estava comigo ali, a gente estava se relacionando, e do nada essa pessoa foi para um outro país. Eu nunca tinha conhecido alguém dessa forma que foi morar num outro país. Então, de uma certa forma, ela me inspirou muito. Ela foi uma fonte de inspiração para mim. E eu pensei, se ela consegue, eu conheço ela, eu conheço as capacidades dela. Se ela consegue, eu também consigo. E foi aí onde eu comecei de fato a me aprofundar cada vez mais, entender como ir para lá. Procurei, estudei muito. Hoje em dia tá muito mais fácil porque tem o chat GPT, então você consegue fazer um monte de pergunta para ele e ele vai te tirando muitas dúvidas. Você pode contratar serviços para eles te ajudarem a fazer toda a documentação. Mas, em resumo, eu me preparei muito para que quando eu chegasse em Portugal eu já soubesse o que eu tivesse que fazer para dar certo. E PS, eu realmente resolvi bastante coisa bem rápido. Eu pude conversar com pessoas que estavam em Portugal há 3 anos e não tinham feito coisas que eu já tinha feito na segunda semana estando lá. Eu não estou exagerando, estou falando verdade isso. Porque eu realmente fui me preparando, eu não fui esperando descobrir as coisas porque as pessoas estavam me falando. Algumas coisas foram assim, porque não dá para saber sobre tudo, né? Mas eu pesquisei muito, 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 fazia checklist de coisas que eu tinha que aprender, de coisas que eu tinha que estudar, de coisas que eu tinha que ver, fazia comparação entre cidades com relação ao trabalho, do que eu sabia, do que se as minhas habilidades não valem para nada, onde eu posso arranjar um trabalho, onde tem mais demanda de trabalho, onde é o aluguel mais caro, enfim, fui fazendo um monte de pesquisas para entender qual era o lugar que eu poderia melhor me adaptar. E aí eu escolhi Lisboa. Lisboa é uma das cidades, se não a cidade mais é, cara de se morar, né? Tem Lisboa e Porto, que são as duas maiores cidades de Portugal, as que têm o maior aluguel. Porto é um pouco mais tranquilo, porque pelo que eu fiquei sabendo, mas Lisboa é onde tinha mais oportunidades, principalmente na minha área, que era fotografia e atividade audiovisual. Então eu falei, vou para lá. Se tudo der errado, eu ainda vou achar outros trabalhos lá. Bom, beleza. Me despedi, falei para minha família que eu ia. Dá para fazer um outro vídeo só sobre como foi a reação deles, o que eu fiz
antes de sair, como eu pude aproveitar o meu tempo depois que eu já tinha realmente me decidido, feito tudo o que eu fiz para vir para cá, como eu aproveitei com a minha família, vale um vídeo só sobre isso. Se vocês quiserem, me perguntem que eu falo para vocês aqui também. Daí chegou o dia de viajar. Fomos para o aeroporto, abracei muito a minha família, peguei o voo, 9 horas de voo, cheguei em Portugal. Eu não parei. Desde o primeiro dia que eu cheguei em Portugal, eu não parei. Eu não aproveitei, eu não viajei, eu não fui para canto nenhum até o dia que eu resolvi trabalho, comida e lugar para ficar. Juro, na segunda semana eu consegui emprego e na primeira semana eu estava só resolvendo questões de documentação. Ou seja, eu não tive férias, eu não aproveitei, eu não fui lá para curtir, para viajar, para conhecer. Eu fui lá focado em me estabelecer. E eu nunca tinha saído do Brasil. Eu nunca tinha viajado fora de São Paulo sem a minha família. Então eu realmente nunca tinha pisado, nunca tinha feito um voo internacional e me mudei para Portugal direto. Consegui emprego, consegui dinheiro, consegui o mínimo ali que eu precisava. Fui muito abençoado, me senti muito abençoado, porque conheci pessoas que estavam realmente dispostas a me ajudarem, pessoas que me acolheram e também a mulher que ainda hoje é uma grande amiga, que é a Silvia, uma portuguesa, uma alemã que se naturalizou como portuguesa, e eu morei na casa dela por uns 7 meses. E nós nos tornamos amigos, a gente tomava café junto, a gente às vezes jantava junto, almoçava junto, a gente saía para ir para a praia, conversava sobre relacionamento, sobre vida, sobre religião, sobre tudo. Era uma pessoa, uma querida, eu tenho ela no meu coração até hoje. E ainda quando eu vou em Portugal, ainda de vez em quando ainda vejo ela. Sempre que eu tenho oportunidade, né? E chegou o dia que eu e a Isa, a gente ainda estava mantendo a nossa relação à distância, e a gente conseguiu fazer que acontecesse dela ir para Portugal para a gente se ver. E foi bem interessante. Vale um vídeo à parte de como foi todo esse se reencontrar depois de um ano, né? Porque ela foi em 2022. Ela foi em 2022, em abril de 2022, e eu fui em maio de 2023. Então a gente ficou ali mais de um ano, porque eu só fui ver ela depois em, em julho, se eu não me engano. Ou foi em julho ou foi em agosto. E foi bem interessante a gente se ver, porque a gente já tinha mudado bastante com todo o nosso relacionamento à distância, a gente se conhecia um pouco mais, mas ao mesmo tempo a gente estava muito tempo longe fisicamente um do outro. Então a nossa energia estava um pouco não entendendo quem é essa pessoa. Depois de um tempo, a gente conseguiu se acostumar, né? Depois de algumas horas ali ficando junto, a gente conseguiu se acostumar. E a gente foi para uma praia, a gente aproveitou, a gente teve, sei lá, acho que 2 dias ou 3 dias juntos e depois ela teve que voltar para Itália e eu continuei lá em Portugal. E, e aí eu, enfim, estava trabalhando numa empresa que não era muito fácil, mas era o lugar que eu consegui achar e eu aprendi muita coisa lá. Trabalhei num bar durante 4 meses e consegui uma posição até muito boa, porque eu consegui realmente me vender assim para eles. Eu realmente fiz um bom trabalho durante o período que eu estava ali, mas eu entendi que a empresa já não estava mais correspondendo com aquilo que eu acreditava. Então eu escolhi sair. Eu pedi as contas. E não porque eu não aguentava mais, não porque eu estava trabalhando demais, estava, de fato, mas é porque a empresa já não estava mais encaixando dentro de mim. E toda vez que eu sinto esse desencaixe, esse desconforto, que não seja preguiça, que não seja encheção de saco, que seja simplesmente meu coração fechando, eu entendo que é Deus falando dentro de mim. E Deus falou em algum momento: chega, seu tempo aí já acabou. Óbvio que você fica pensando em dinheiro, óbvio que você fica pensando em um monte de coisa,
mas eu decido seguir a minha fé dentro do meu coração e fazer aquilo que Deus coloca no meu coração para fazer. E às vezes ele faz com que esse desconforto surja mesmo pra gente se movimentar, pra gente se mover, né? Então eu sinto que estando no Brasil e a Isa falar, vou pra Itália, Deus cria esse desconforto para que eu também me movimente para sair de lá. É por ela? É por mim? Eu precisava de uma causa. Naquele momento, a Isa foi minha causa, porque o meu coração estava se direcionando muito para ela. Então, fiz tudo que eu tinha que fazer, cheguei em Portugal. Fiz, que eu tinha tudo, fiz tudo que eu tinha que fazer para viver em Portugal. Fiz. E aí, eu lembro que a gente decidiu que eu já tinha resolvido todas as questões burocráticas dentro de Portugal e já estava completamente legal, tudo resolvido. E eu consegui, depois desse período de resolver todas essas questões, eu consegui de fato poder viajar para para Itália. E eu fiz essa viagem. A ideia era eu vim para essa cidade que ela está agora, que é Turim, e eu ficar aqui durante um mês e depois eu voltar. Só que quando estava chegando perto da viagem, a gente teve uma ideia muito louca, que os dois sentiram no coração, que é, por que você não vem para cá e já se muda para cá? E aí é uma ideia bem louca, né? Mas eu gosto. Meu coração se abre para isso. E a gente fez. Então eu meio que saí de Portugal já meio que sabendo que eu não ia voltar mais. Mas eu não fechei a porta de Portugal também. Vim pra Itália, a gente ficou junto, a gente ficou um mês juntos, assim, foi muito bom. Porque ela já tinha uma viagem marcada pro Brasil naquele final de ano, final de 2024. Final de 2023, na verdade. Final de 2023, para ver a família dela no Brasil. Afinal de contas, ela já estava mais de um ano sem ir para o Brasil. E o que aconteceu foi a maior loucura que eu já fiz na minha vida. A gente veio para cá, eu não falava italiano, eu não falava nada de italiano. Eu consegui entender o italiano. Porque o italiano não é tão difícil de entender, mas falar, eu não conseguia falar nada. E a gente ficou aqui por um mês, e depois desse um mês, em dezembro, né, eu vim para cá no final de outubro, eu fiquei em novembro, e em dezembro ela foi pro Brasil, e eu peguei minhas coisas em Portugal e me mudei para cá. Numa casa pequena, que a gente estava co-dividindo essa casa com alguém, era muito desconfortável. Eu não sabia falar italiano, não tinha um emprego e estava sem dinheiro, porque toda a minha grana foi para pagar o aluguel de Portugal e foi para juntar 2 meses de aluguel para pagar nessa casa que a gente estava na Itália. Fora isso, eu não tinha dinheiro mais nenhum. E aí foi o momento onde eu dobrei meus joelhos de novo, comecei a falar com Deus e falei: Pai, eu tô aqui, eu vim para onde o Senhor falou que eu tinha que vir, mas eu não sei o que eu vou fazer agora, eu preciso de um emprego. Me ajuda. E 4 dias depois eu fui num lugar e consegui emprego, sem falar italiano, só com inglês. E eu me senti muito abençoado. Eu fiquei muito feliz, porque eu tava orando já há muito tempo, tava falando com Deus e chorando todo santo dia, pedindo para Ele me abençoar com isso. E Ele me abriu essa porta, que é o lugar onde eu tô hoje, eu tô extremamente feliz, extremamente realizado onde eu tô agora. Daí, a Isa volta do Brasil e vem pra cá. E a gente fica numa situação muito esquisita, porque nesse período ela não estava trabalhando mais, e eu comecei a trabalhar. Nesse período, nós dois estávamos passando por uma questão muito delicada. A nossa relação não estava encaixando muito bem. A minha energia não estava muito encaixada com a dela. E foi um período complicado que a gente achou que a gente ia terminar, embora nenhum dos dois queriam. Então a gente acalmou, a gente falou muito com Deus e a gente
A gente se abria da forma como a gente conseguia, a gente conversava da forma como a gente conseguia, e a gente aos poucos ia acalmando os nossos nervos e pedindo muito para Deus nos ajudar com isso também. Cada dia nos ensinarmos a sermos melhores nessa relação um com o outro. Até que chegou o um momento que a gente sentiu que a gente precisava de uma casa e a gente chorou muito, a gente pediu muito para Deus. E depois de muita pesquisa, muita complicação, a gente aprendeu e a gente conseguiu essa casa onde a gente está hoje. Inclusive, daqui poucos dias vai fazer um ano que a gente está nessa casa. E sem sombra de dúvidas, é a melhor casa que a gente já esteve aqui na Itália. Não é uma casa nossa, não é uma casa própria, é alugada, mas a gente consegue pagar o aluguel de boa. Embora o aluguel seja um pouquinho alto pro padrão da casa, mas beleza, segue o jogo. E quando a gente chegou aqui, a gente entendeu que a gente já estava num outro patamar da nossa relação e um outro patamar de vida, porque a gente estava um pouco mais independente, assim. Quando você chega num país novo, você não consegue uma casa de cara se você já não tiver muita grana. Na nossa situação, a gente teve que co-dividir casa com as pessoas até esse momento da gente de fato conseguir ter uma casa só pra gente. Quando tudo estava estabilizado, quando tudo estava organizado no seu lugar, a gente já tinha olhado para casa, já tinha olhado para trabalho, já tinha olhado para dinheiro, para comida. A gente teve que olhar agora para nossa relação e entender o que a gente ia querer fazer com ela. E foi a parte mais especial e tem sido a parte mais especial desse processo todo. Agora eu vou entrar numa questão um pouco mais profunda. Chegou um momento onde a nossa relação começou a trazer muitas questões profundas sobre nós mesmos. Quando a gente se relaciona com outra pessoa, tem muitas coisas que são espelhadas, muitos comportamentos que a gente não gosta, mas que aquilo de alguma forma também está dentro da gente, está enraizado dentro da gente. E só fica mais evidente quando a gente mora com uma outra pessoa, quando a gente vive com uma outra pessoa. Descobri que eu era um cara muito bom, mas eu também precisava passar por um processo de evolução, eu precisava melhorar muita coisa, e ela também. Entender que nós não éramos perfeitos, a gente estava muito longe disso. Por mais que a gente tivesse um amor pelo outro, o nosso amor ainda era imaturo. E a gente precisava passar por um processo de refinamento desse amor. E depois de muitas conversas, depois de muitas orações, depois de procurar cada vez mais investir em nós para nos conhecermos melhor, porque a gente entendeu que esse foi o caminho. Teve uma hora que a gente estava muito perdido porque a gente não estava olhando para dentro. A gente estava olhando para fora. E eu, principalmente, eu sempre fui o cara que olhei muito para o externo, mas não estava muito preocupado com o interno. Porque eu não achava que o interno fosse importante. Eu estava me preocupando só com a casa, com o dinheiro, com o trabalho, com as coisas, e a relação ia ficar tudo bem, depois que todas essas coisas estivessem ali. No fim das contas, depois que eu já estava com casa, com dinheiro, com trabalho, com tudo isso resolvido, eu estava sendo um provedor da casa, minha relação não estava indo bem. E até chegar ao ponto que eu pensei que a gente, de fato, ia terminar. Eu não tenho medo de falar isso, porque é a realidade para muitas pessoas. Quando as coisas não estão bem, as pessoas pensam em terminar mesmo. Isso não é uma fraqueza, isso é uma condição. E eu sei que tem muitas pessoas que falam, não, mas eu decidi que eu não vou terminar e pronto, e acabou. Não importa o que aconteça, eu não vou terminar e a gente vai fazer dar certo. Eu entendo isso aí, eu também já pensei dessa forma e eu não desmereço quem pensa dessa forma. E eu vim pra cá com essa energia. E foi aí onde eu comecei, sem perceber, a sufocar um pouco a minha relação. Porque eu falei, Isa, a gente tem que dar certo. A gente vai fazer isso dar certo juntos. Isso é muito bonito, isso é muito romântico do ponto de vista realmente romântico. Olha só o cara que saiu do Brasil para ir em busca da garota que ele ama,
para eles dois ficarem juntos, construírem uma família. Isso é muito lindo, isso é muito romântico, não é? Mas por que eu não tô falando com uma voz de romantismo sobre isso? Porque é muito romântico, mas não funcionou pra gente. Pode ser que funcione para outras pessoas. Mas a gente chegou no nível de maturidade que a gente entendeu que o compromisso ele é muito importante. O amor, de fato, ele é uma decisão. A gente conversa sobre isso e a gente já entendeu isso. O amor é uma decisão. A gente escolhe amar o outro. E a gente pratica o amor para o outro todo santo dia. E a gente aprende a amar. Mas o amor, ele também é e tem que ser uma escolha, não uma obrigação. E foi aí que foi a chave, foi o ponto de virada para mim. Porque quando eu me mudei para cá, quando eu vim atrás da Isa, eu estava criando a obrigação, tanto para mim quanto para ela, que a gente precisava dar certo. Porque eu já tinha feito muita mudança para estar aqui, eu já tinha mudado a minha vida por conta dela. Isso pode parecer lindo e romântico, o cara que saiu do Brasil para ir atrás da menina que ele ama. Porém, isso se tornou um peso para ela. Imagina a tensão de um cara ir atrás de você para vocês dois ficarem juntos. É quase como se fosse uma perseguição, não é? Foi a pressão que eu criei nela sem perceber. E essa pressão estava afastando ela, aos poucos, silenciosamente. E quando eu entendi que isso estava afastando ela, eu me preocupei. E eu comecei a falar com Deus. Eu falei, pai, o que a gente faz agora? O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Depois de muitas conversas com Deus, depois de muitas conversas com ela, porque por mais que a gente não tivesse com a nossa energia muito bem setada, eu sinto que Deus sempre usou um ou outro para poder expressar e comunicar aquilo que ele tinha. Porque quando faltava a capacidade de nós ouvirmos Deus a partir do nosso espírito, do nosso coração, ele falava através do coração do outro para nós, porque o outro estava mais aberto e querendo ajudar. Então, se ela estava precisando ouvir alguma coisa, mas ela estava com o coração fechado para ouvir a voz de Deus dentro dela, como eu queria muito ajudá-la, Deus falava através de mim e eu passava aquilo. E a mesma coisa para ela. Então, Deus ele comunicava com a gente através um do outro. E eu sentia muito isso, ela também. Porque tinha vezes que a gente conversava, a gente chorava, a gente falava, meu Deus, que tipo, parece que Deus está aqui conversando com a gente através um do outro. E foi numa dessas conversas que a gente entendeu que a gente precisava buscar uma ajuda. E foi aí onde a gente. Eu vou falar de mim agora, porque agora é uma coisa muito pessoal minha. Mas foi aí onde eu entendi que de fato eu precisava de uma ajuda, de uma outra pessoa, que não fosse só ela. E foi aí onde eu iniciei o meu primeiro processo de, de autoconhecimento. Foi aí a primeira experiência que eu tive. E eu fiquei durante, durante 6 meses conversando toda semana com um cara. E essa pessoa me ajudou a abrir muitas caixas da minha mente, a entender muitas coisas que estavam ocultas dentro de mim. E ele não finalizou, mas ele iniciou um processo que hoje está muito mais avançado dentro de mim. Ele despertou a vontade, o desejo de me colocar acima de qualquer coisa, mas ainda abaixo de Deus. Porque chegou um momento da minha vida onde a Isa era mais importante para mim do que eu mesmo. E isso pode parecer romântico, mas isso é horrível. Porque quando você coloca o outro acima de si mesmo, você não consegue se amar da forma como você deveria. Então, a minha prioridade era ela, e não eu. Hoje, a minha prioridade é Deus, é agradar a Deus. E depois, eu tenho que dar bem.
Eu tenho que estar me amando, eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar aqui, ó, integrado em quem eu sou. Quando eu entendi isso, eu comecei a iniciar esse processo de mudança. Mas foi bem difícil, porque isso tudo estava muito bem enraizado dentro de mim. Então eu olhei para muitas questões de medo, de vergonha, de autossabotagem, de uma dificuldade de realizar o meu sonho profissional, inclusive, de ter a liberdade financeira que eu estou buscando, ainda estou buscando, e principalmente que essa liberdade envolvia muito a minha exposição. Eu tinha que falar, eu tinha que mostrar minha cara, e era uma coisa que eu sempre quis fazer, mas eu tinha vergonha, eu tinha medo de me expor e as pessoas me julgarem. Tinha medo de julgamento. E esse desafio aqui de 90 dias, ele vem como uma luta contra isso. E eu estou ganhando. E eu estou muito feliz por isso. Inclusive, cada vez mais eu estou conseguindo abrir partes de mim que eu não conseguia antes. E está sendo muito, muito interessante fazer isso. Esse processo com essa primeira pessoa finalizou e eu fiquei uns 2, 3 meses no limbo, assim, procurando entender o que eu ia fazer agora. E eu sabia que eu precisava de um ponto a mais ainda de ajuda. E foi aí aonde eu encontrei o meu segundo coach, o meu segundo treinador, que eu já havia falado com ele pouco tempo depois que eu cheguei em Portugal, mas eu sentia que eu precisava dele nesse momento. Eu não estava pronto para ele naquele momento, mas eu estava pronto para ele agora. E muita coisa mudou depois que eu comecei a iniciar esse processo com ele. Eu aprendi muito. Eu aprendi como olhar para dentro de mim de uma forma mais amorosa, de me colocar acima do que qualquer outro ser humano, não de uma forma egoísta, mas de fato como o primeiro amor. A gente tem que se amar acima de tudo. Isso é bíblico. Isso foi Jesus que falou, né? Amar o outro como você ama a si mesmo. Você primeiro tem que se amar, porque aí você aprende sobre o que é amar. E a partir do momento que você sabe se amar, você também aprende a amar o outro. E não tem como você amar o outro para depois se amar, porque você está aprendendo na forma errada. Então, eu aprendi a me amar, acima de tudo. E depois que eu sei me amar, aí sim eu consigo amar a Isa do jeito certo, consigo amar o meu pai, a minha mãe, os meus amigos, os meus familiares da forma certa. Lembra que eu falei para vocês que o motivo pelo qual eu tinha saído do Brasil era um mix de estou saindo por conta dela e estou saindo por minha conta? Aqui é onde entra a jogada. Quando eu entendo que acima de qualquer coisa, mais abaixo de Deus, vem a mim, eu entendo que eu não posso fazer as coisas por ela. Eu tenho que fazer as coisas por mim. E isso pode parecer muito egoísta. Só que não é. Eu vou te falar por quê. É óbvio que eu quero ter uma família, é óbvio que eu quero ter umas responsabilidades como homem, é óbvio que eu quero ser um provedor, é óbvio que eu quero realizar os meus sonhos, e é óbvio que eu quero realizar os meus sonhos com uma outra pessoa do meu lado. Mas eu não posso ser egoísta ao ponto de querer que essa pessoa realize os meus sonhos e não se importe com os sonhos dela. O ponto de virada para mim foi entender que amar não é sobre obrigar o outro a te amar de volta, mas é dar liberdade para que ele possa escolher te amar ou não. E quando você dá essa liberdade, você tira a pressão e as correntes por simplesmente não obrigar o outro a ficar. Então, uma coisa é você convidar alguém para ir para sua casa e falar: olha, eu gosto muito da sua presença. Se você quiser ficar por aqui, pode ficar. Eu iria adorar ter você aqui em casa. Pode vir, pode se mudar para cá.
Mas se você não quiser, tá tudo bem. Pode ser que não seja a sua vontade. Então, você tem toda a liberdade para fazer aquilo que você quiser. É diferente de você receber alguém na sua casa e falar: olha, a partir de hoje você vai ficar aqui. Porque eu gostei de você e você vai ficar aqui pro resto da sua vida porque eu quero que você fique aqui e pronto. E você tem a obrigação. Se você quiser manter esse relacionamento comigo, você vai ter que ficar nessa casa comigo para sempre. Você entende a diferença? Você entende como a energia é diferente? Em um lado tem a obrigação, do outro tem a liberdade. Quando eu entendi sobre isso, eu achei que eu estaria dando simplesmente a liberdade para Isa ir embora. E é exatamente isso. E eu precisei lidar um pouco com o sentimento, e aqui de novo, vai um vídeo à parte só sobre como eu lido com os sentimentos hoje em dia, como é que eu lido com a dor, como é que eu lido com o medo, como é que eu lido com a frustração, com a empolgação, com a ansiedade, como é que eu lido com tudo isso? Vale um vídeo à parte, só para essas coisas. A questão é, a gente teve uma conversa depois de uma viagem que ela fez e eu falei, olha, a partir de hoje eu quero que você saiba que você é livre para escolher fazer e ser e ir para onde você quiser. Eu amo estar com você. Eu amo do fundo do meu coração. Estar do seu lado é divertido, é empolgante e eu amo você. Mas eu não quero que você pense que você tem a obrigação de ficar do meu lado só porque eu mudei toda a minha vida para vir para cá. E foi aí aonde eu pude falar de forma muito honesta e íntegra o que eu estava sentindo. Eu falei: eu vim para a Itália uma parte por conta de mim e uma parte por conta de você, porque eu te amo. E eu vim também por sua causa, porque eu queria te encontrar, eu queria viver com você. Mas não é por isso que você tem obrigação de corresponder àquilo que eu estava sentindo no meu coração. Isso é problema meu. Isso é eu e Deus que estamos resolvendo. Você não tem essa obrigação. Se você ficar, eu quero que você saiba que eu vou te amar e vou fazer o melhor para ser o melhor homem que eu posso ser para você. Em todos os quesitos, em todas as circunstâncias. Pode ser que eu não seja o melhor homem que você gostaria que eu fosse, mas eu vou ser o melhor homem que eu puder ser, que eu souber que eu posso ser. Acho que eu falei certo. E desde então eu tenho procurado a me conhecer mais, entender os meus pontos fracos, os meus medos, as minhas ansiedades, tudo aquilo que envolve as minhas emoções, os meus traumas, tudo aquilo que faz com que eu sinta algum bloqueio de fazer algo. Eu tenho lidado com isso todos os dias, meditando, conversando com Deus, escrevendo, procurando se aprofundar cada vez mais em mim, para que eu possa me conhecer. Fazer esses vídeos, me comunicar com vocês, falar o que eu tô sentindo, falar isso que eu nunca falei isso de forma tão aberta, significa hoje para mim um, um quebrar de correntes. Hoje eu posso falar para vocês, eu vim para cá por mim e por ela. E a decisão de vir por ela não foi a decisão mais inteligente, porque eu apliquei dependência e eu apliquei obrigação nela. E isso deixou ela tensa. E a tensão dela quis fazer com que ela se afastasse. Quando eu a libertei disso, o contrário aconteceu. Ela começou a vir para mais perto, porque hoje ela se sente livre. E a liberdade fez com que ela não fosse embora, embora ela tivesse essa escolha. E aí me lembra uma história que ela me contou um tempo atrás sobre a garota e um passarinho. Que eu não lembro muito bem como é que é essa história, mas é uma história muito bonita, que se encaixa muito com o momento que a gente está vivendo. Existia uma garotinha que se encantou muito por um passarinho que uma vez pousou na janela dela. E ela amava ver esse passarinho cantando, as penas eram muito bonitas, ela alimentava esse passarinho, e esse passarinho voava e depois pousava na janela e cantava para ela, e ela encantada com esse passarinho. E essa garota se, se apaixonou por esse passarinho. Começou a ter um amor muito grande por ele.
Até que um dia ela decidiu pegar esse passarinho e colocar na gaiola, para que ela pudesse ficar perto dele, sempre. O que aconteceu? O passarinho que antes tinha liberdade agora estava preso numa gaiola. As penas dele começaram a ficar feia, ele parou de cantar porque ele estava se sentindo triste, preso. Ele deixou de ter contato com a natureza, com a espontaneidade, com a essência dele de ser pássaro e não ser preso. E a garota que antes ficava muito feliz com esse passarinho começou a ficar triste, porque já não via mais o passarinho feliz. Então todo o encanto que ela tinha pelo passarinho passou. Até que o passarinho falou que ele não estava mais feliz em estar ali perto dela. Foi aí onde ela decidiu soltar o passarinho de novo. E o passarinho voltou para a natureza, resgatou a sua energia, tomou de volta a sua liberdade. As suas penas voltaram a ser penas bonitas, brilhosas, reluzentes, as suas asas fortes de novo. E ao invés do passarinho ir embora, ele decidiu ficar voltando lá todo dia para cumprimentá-la, para conversar com ela, para cantar para ela. E a ideia que eu tenho, a lição que eu tomo dessa história, que foi a Isa que me contou, é que quando a gente tem a capacidade de amar o outro ao ponto de deixar o outro livre, isso de fato é uma expressão de amor. E a gente pode contar que o outro vai e não volte mesmo. Mas se a gente consegue amar o outro, mesmo quando ele decide não estar perto de nós, esse é o verdadeiro amor. E pode ser que o outro não vá embora. Pode ser que o outro queira ficar. Mas o outro precisa ser livre. A gente precisa entender que a liberdade do outro é uma coisa extremamente importante. Assim como a nossa liberdade também é algo importante. No fim das contas, eu me tornei um homem mais maduro, mais presente, mais amoroso. Porque eu aprendi a amar de um jeito mais libertador. Então eu espero que essa história tenha te inspirado de alguma forma. Se você sentiu alguma coisa sobre isso, se você quiser comentar alguma coisa, eu abro todo esse espaço para você. Esse foi o vídeo de hoje. Vejo vocês amanhã e obrigado por abrir esse espaço e por vocês me ouvirem. Curta esse vídeo e comenta alguma coisa se você sentir. Até amanhã.